Você já percebeu que muitas vezes os homens não entendem por que foram descartados? Eles acham que foi azar, falta de química ou que simplesmente não era para ser. Mas filósofos como Maquiavel, Schopenhauer e Nietzsche já identificaram padrões ocultos que regem o comportamento feminino. São fraquezas invisíveis, mecanismos psicológicos que até elas mesmas não percebem, mas que determinam quem será o homem que conquista e quem será o homem esquecido. Hoje você vai descobrir 7 dessas fraquezas femininas e como usá-las estrategicamente para conquistar qualquer mulher. Se você ignorar isso, vai repetir os mesmos erros que 90% dos homens cometem. Mas se aplicar, você se torna diferente de todos os outros. A obsessão pelo status social. Desde as tribos, as mulheres buscavam homens que eram respeitados pelo grupo. Não bastava ser forte, era preciso ser valorizado socialmente. Esse instinto nunca desapareceu. Hoje, em vez de caçadores e guerreiros, ela olha para quem tem influência, quem é ouvido, quem é seguido. Por isso que ela repara em como você trata o garçom. Por isso que ela analisa quem são seus amigos. Por isso que ela observa como você é recebido em festas, no trabalho, nas redes sociais. O segredo? Provas sociais silenciosas. Você não precisa se exibir. Basta mostrar sinais. Estar cercado de pessoas que te respeitam. Mostrar liderança em pequenos detalhes. Ter amigos e vida social ativa. Maquiavel dizia: quem tem a reputação de poderoso já venceu metade da batalha. O status é invisível, mas ela sente. A vulnerabilidade ao mistério. A mente feminina é atraída pelo enigma. Ela pode até falar que prefere homens transparentes, mas a verdade é: quanto menos ela sabe, mais pensa em você. Quando você conta tudo, responde tudo na hora, está sempre disponível, ela para de imaginar. Mas quando você deixa lacunas, a mente dela começa a preencher. E o cérebro humano é viciado em preencher espaços vazios. Por isso que ela se interessa pelo homem que some por algumas horas. É por isso que ela pergunta detalhes pequenos da sua vida. É por isso que ela fica obcecada quando não entende exatamente quem você é. Estratégia: seja seletivo. Não é frieza, é controle. Revele menos do que ela pede. Deixe perguntas sem resposta. Crie um ar de imprevisibilidade. O mistério não é ausência, é poder psicológico. Como dizia Carl Jung, aquilo que você não mostra se torna muito mais poderoso do que aquilo que revela. O desejo por desafios. Tudo que vem fácil perde valor. O cérebro humano funciona assim, e no feminino isso é ainda mais intenso. Por isso, quando você se entrega rápido demais, ela perde o interesse. Quer prova? Quando um homem manda dezenas de mensagens no mesmo dia, ela ignora. Mas quando um homem dá sinais controlados de atenção, ela começa a pensar nele o tempo todo. O segredo é virar o prêmio. Ela precisa sentir que está conquistando você. Cada elogio teu deve parecer uma medalha. Cada encontro, uma vitória. Esse é o mesmo princípio que Maquiavel usava para manter a lealdade de seus aliados. Escassez controlada cria valor infinito. A carência emocional oculta. Mesmo a mulher mais independente guarda dentro de si uma necessidade de cuidado e acolhimento. Elas raramente admitem isso, porque a sociedade moderna valoriza a ideia de independência total. Mas esse instinto é ancestral. O desejo de um homem que transmita segurança emocional. Por isso que ela se aproxima mais de quem mantém a calma em discussões. Por isso que ela valoriza homens que não entram em desespero diante de problemas. Por isso que ela testa sua paciência em pequenas provocações. Ela quer sentir que você é a rocha em meio à tempestade. O segredo não é resolver os problemas dela, mas mostrar presença firme e estável. Isso cria dependência psicológica. Quando ela se sente instável, você é o único ponto fixo. A necessidade de narrativa. O homem vive o momento. A mulher vive a história. Ela precisa que a relação faça sentido dentro de uma narrativa. Por isso que ela lembra de frases que você disse meses atrás. Por isso que ela guarda objetos pequenos com valor sentimental. Por isso que ela sonha com a história perfeita de como tudo começou. Estratégia: dê a ela narrativas. Conte histórias sobre como vocês se conheceram. Crie rituais pequenos que possam se tornar memórias. Projete cenários futuros, mesmo em tom de brincadeira. Quem controla a narrativa controla o vínculo. Nietzsche dizia: o homem suporta qualquer sofrimento, desde que saiba o porquê. Com as mulheres, a lógica é parecida. Elas suportam qualquer dificuldade,
desde que a história seja boa o bastante. A busca por contraste emocional. A paz constante é o maior tédio para a mente feminina. Elas precisam sentir intensidade para se manterem vivas. Por isso, o homem previsível perde espaço para o homem que cria contraste. Frio em alguns momentos, caloroso em outros. Sério quando necessário, brincalhão quando ninguém espera. Previsível no essencial, imprevisível nos detalhes. Essa oscilação cria uma montanha-russa emocional irresistível. Nietzsche observou isso em Lu Salomé. Quando a vida ficava calma demais, ela mesma criava tempestades. Não se trata de manipular, mas de não ser previsível. Ela precisa sentir emoções variadas, e você pode fornecer isso sem drama desnecessário. O medo da perda. Nenhuma fraqueza é mais forte que essa. Quando ela sente que já tem você por completo, o cérebro dela relaxa. Mas quando percebe que pode perder algo valioso, entra em estado de alerta máximo. Esse medo ativa um instinto primal, proteger o que é raro. Por isso que ela valoriza mais quando sente que você é disputado. É por isso que fica insegura quando outras mulheres demonstram interesse em você. Por isso que ela se esforça mais quando percebe que pode te perder. Estratégia: nunca demonstre desespero. Tenha sempre sua própria vida, seus projetos, sua missão. Mostre, sem precisar dizer, que você é desejado e valioso. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Com as mulheres, o patrimônio emocional é você. Quando ela teme perder, é aí que realmente valoriza. Fraqueza oculta, o ego disfarçado. Mesmo quando ela parece humilde, existe sempre um ponto onde a vaidade feminina se revela. Pode ser o corpo, o estilo, o intelecto, ou até o papel social que ela desempenha. A mulher pode dizer: eu não me importo com isso. Mas, na prática, basta um detalhe para você perceber onde está o seu orgulho secreto. O homem que identifica esse ponto tem uma arma poderosa. Ele pode tanto alimentar esse ego para conquistar, quanto controlá-lo ao retirar a validação. É um jogo sutil, mas devastador. Como diria Maquiavel, quem conhece a fraqueza do inimigo, já venceu metade da guerra antes dela começar. Agora que você descobriu as 8 fraquezas femininas, precisa entender algo mais profundo. Conhecimento por si só não é poder. O verdadeiro poder está em aplicar o conhecimento com inteligência. O homem que apenas sabe dessas fraquezas, mas não as utiliza, continua como antes, perdido, inseguro, invisível. Mas o homem que aplica com estratégia, esse se torna magnético, imprevisível e impossível de ignorar. Pense nisso. Todas as mulheres estão cercadas de homens que agem igual. Homens que dão validação de graça. Homens que correm atrás desesperados. Homens que se defendem em toda discussão. Homens que acreditam que paz é o objetivo, quando, na verdade, a mulher anseia pela intensidade da montanha-russa emocional. É por isso que a maioria dos homens é invisível. Eles nunca se destacam da multidão. Mas quando você usa esses princípios, você se separa imediatamente. Você deixa de ser mais um na vida dela e passa a ser a exceção. O homem que ela não consegue controlar, mas que, justamente por isso, se torna o mais desejado. E aqui está o paradoxo final. No momento em que você não precisa mais da validação dela, no momento em que você não reage mais aos jogos emocionais, no momento em que você se torna a fonte de estabilidade e intensidade ao mesmo tempo, ela é quem passa a correr atrás de você. Essa é a essência da sabedoria maquiavélica aplicada às relações. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas na arte da conquista, você pode ser os dois. Você pode ser respeitado e desejado. Você pode ser a tempestade e a calma. Você pode ser o perigo e a segurança. A maioria dos homens nunca vai entender isso. Vão continuar presos, culpando as mulheres, culpando a sorte, culpando o destino. Mas você não, porque agora você viu por trás da cortina. Você decifrou padrões que filósofos observaram há séculos. E uma vez que você enxerga isso, nunca mais pode voltar atrás. Então lembre-se, a mulher pode acreditar que está no controle, mas o homem que entende suas fraquezas ocultas, ele não conquista apenas mulheres. Ele conquista a si mesmo. Ele conquista o poder. E no fim, essa é a vitória suprema.